Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de cálculo, tópico de integral. Nas últimas aulas a gente já viu um pouco sobre o cálculo de integrais. Hoje o objetivo principal é comentar sobre as integrais impróprias. Sobre integrais impróprias, a gente vai ter que avaliar que são dois tipos. Aquelas em que uma das extremidades do nosso cálculo da integral tende ao infinito. Então você vai perceber que aqui eu defini um intervalo indo de 1 até mais infinito. E o segundo tipo é quando a gente percebe que a função ela é ilimitada em uma das extremidades. Então, se a gente avaliar essa segunda função, quando o x tende a zero, a gente tem uma assíntota vertical ou uma assíntota horizontal. Nesse caso, ela não existe no zero, né? A gente sabe que a função ela vai tentar fugir do número zero, pois em tópico de funções não existe a função, ou seja, melhor, trabalhando com números, não existe a divisão por zero. Então, sempre que você tem um dos dois limites aqui, superior ou inferior, tendendo ao infinito, ou a nossa função sendo ilimitada, a gente está trabalhando com uma integral imprópria. O que a gente vai precisar perceber? Que isso daqui poderia ser transformado num limite. Então, vamos primeiro supor, de modo hipotético, que a gente vai tender a um valor b, tá? Ou seja, como está sendo o nosso intervalo indo de 1 até mais infinito, quem seria infinito? Não sei, vai ser um parâmetro b. Então, eu poderia reescrever a nossa integral como sendo a integral que varia de 1 até b, de d de x sobre x elevado ao cubo, tá? Que aí eu consigo restringir a um parâmetro b. Só que veja bem que esse parâmetro b, ele pode ser um número real maior do que 1, mas à medida que eu vou trabalhando com ele, eu quero que ele se aproxime do infinito. Então, na verdade, vou transformar essa integral imprópria num limite. Limite de b tendendo a mais infinito, da integral que varia de 1 até b, d de x sobre x ao cubo. Olha, transformei esse cara no limite e agora eu vou primeiro calcular a integral, do jeito que a gente já trabalhou anteriormente, depois fazer o parâmetro b tender a infinito, que é o objetivo desse cálculo aqui. Então, percebam bem que isso daqui será igual ao limite de b tendendo a infinito da integral de x elevado a menos 3d de x, né? Que é uma integral imediata, inclusive, que a gente já aprendeu anteriormente, de esse x elevado a menos 3d de x tendendo de 1 até b. Então, isso aqui seria igual a o limite de b tendendo a mais infinito. Esse cara daqui, você soma uma unidade no expoente, não é isso? E divide pelo parâmetro. Então, isso aqui vai ser x elevado a menos 2, né? Menos 3 mais 1 dá menos 2, dividido por menos 2, variando de 1 até b. Tá, beleza. Então, eu já calculei a integral. Agora eu vou escrever isso aqui como sendo o limite de b tendendo até mais infinito. Esse x elevado a menos 2, eu vou primeiro substituir ele por b, depois substituo ele por 1, tá? E aí eu vou acabar encontrando o seguinte, vai ficar, esse menos vai ficar na frente, menos x elevado a menos 2, já vou trocar esse nosso x por b. Vai ficar b elevado a menos 2, menos b elevado a menos 2, menos, agora eu vou trocar por 1. Aí vai ficar, eu tinha esquecido do número 2, né? Peraí, devagar, Nelson. Peraí que tu tá até esquecendo do número 2. Esse 2 tá aqui, né? Então vai ficar menos b elevado a menos 2 sobre 2. Beleza. Substituir o x por b. Menos, tem tanto menos aqui que eu vou ficar maluco. Agora eu vou substituir por 1. 1 elevado a menos 2 sobre 2. Beleza, eu fiz o nosso cálculo. Tá. Nesse caso aqui, o expoente negativo inverte a base. Lembra disso? Então, isso daqui vai ser igual ao limite de b tendendo a mais infinito. E esse primeiro parâmetro, ele fica negativo mesmo, tá? Vai ficar menos 1 sobre 2b ao quadrado, tá? O segundo parâmetro vai ficar menos com menos, vai me dar mais. E 1 elevado a qualquer expoente 1, então vai ficar mais meio. Tá? Então esse aqui é o limite que eu vou calcular. Só que vejam bem, quando eu faço b tender a infinito, esse aqui se aproxima do zero, né? Aí eu meio que estou comentando o limite do infinito. Então, à medida que esse cara vai ficando muito, muito, muito grande, essa divisão se aproxima do zero. Então, isso aqui tudo vai me dar zero. Tá? E esse carinha daqui é uma constante. E o limite de meio com b tendendo a infinito vai dar meio. Então, eu acabei calculando a integral. A integral de
d de x sobre x ao cubo, variando de 1 até infinito, vai me dar meio. Encontrei o nosso resultado, tá? Então, vejam bem, se eu perceber que a nossa função ela tem das duas extremidades tendendo a infinito, eu vou trocar essa extremidade pelo parâmetro b, vou calcular o limite quando esse b tende a infinito, primeiro resolvendo o nosso problema da integral, tá? Aqui eu caí numa integral onde era uma integral imediata, né? Calculei a integral, vou fazer o cálculo do limite com esse parâmetro b tendendo a infinito. Se eu vejo também que a função ela tem algum problema na extremidade, eu não posso simplesmente sair substituindo esse cara por zero. Ele não existe no zero. Então eu vou precisar novamente fazer essa troca do intervalo. Então isso daqui vai ser o limite de A não. Já vou deixar esse A. De A tendendo a zero, tá? De A até 8. Coloquei aqui, ó. No caso, zero pela direita, tá? Porque eu estou pegando de 0 até 8, um limite lateral. Da raiz cúbica de d de x, né? Que é o limite que eu estou tentando calcular. Olha, essa raiz cúbica eu posso transformar em potência. Então, isso daqui vai ser igual ao limite de a tendendo a zero da integral de quem? Bem, aqui eu vou calcular a integral de a até 8. E esse cara eu vou transformar em potência. O expoente seria 1/3, vou colocar menos 1/3. X elevado a menos 1 sobre 3 d de x. Para a gente já aplicar a nossa integral imediata. Tá. Então isso aqui vai ser igual ao limite de a tendendo a zero da integral. E no caso sendo uma integral imediata, x elevado a menos 1/3 soma uma unidade no expoente. Então esse daqui seria x elevado a 2/3. E divide por 2/3, dividido por 2/3. No intervalo que varia de 8 até A, de A até 8, coloquei aqui. Vou substituir por 8, depois eu substituo por A, depois eu calculo o limite. Então esse carinha daqui vai ser igual ao limite de A tendendo a zero pela direita. Olha, substituindo por 8, vai ficar o seguinte. 8 elevado a 2/3. Sobre 2/3. Esse 2/3 já podia ter me livrado dele, né? Menos, agora eu vou substituir por A, né? A elevado a 2/3 sobre 2/3. Beleza. Ficou assim, ó. Ok. Vamos transformar esse cara numa raiz, fazer os seus devidos cálculos e fazer o A tender a zero, né? Então, quando o A tende a zero, percebam bem que esse carinha aqui seria zero. Não estaria no denominador porque seria uma raiz cúbica. Então, isso tudo aqui vai me dar zero. Quando A tende a zero, isso aqui dá zero. Como eu estou tendendo a zero pela direita, esse cara vai me dar positivo, mas como é zero, não vai fazer muita diferença que ele vai morrer no nosso cálculo. Isso aqui é uma constante, e no cálculo do limite é ele mesmo. Então, isso aqui vai ser igual a 8 dentro da raiz cúbica elevado ao quadrado sobre 2/3. Eu estou enrolando com esse 2/3 desde o início, né? Então, isso aqui seria o quê? A raiz cúbica de 8, que é 2, elevado ao quadrado, que fica 4, vezes 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 3, 12, por 2, 6. Encontrei a integral, que varia de 0 até 8, de d de x sobre a raiz cúbica de x. Seu objetivo é perceber onde está o problema na função. Então, aqui estava no infinito. Como a gente não pode simplesmente substituir por infinito, eu vou transformar esse cara num limite. E eu vou definir o intervalo de integração variando de 1 até b. Aí eu calculo a nossa integral, substituindo de 1 até b, e depois eu calculo o limite. Mesma ideia aqui. Eu percebi que meu problema estava no zero. Então, eu defini um intervalo de a até 8. Sendo de a até 8, eu vou colocar isso aqui no limite, tendendo de a até 0, que aí dá para substituir por a, dá para substituir por 8. Calculo a integral, substituo por 8a, depois eu faço o limite. A gente vai perceber que essas integrais impróprias, elas vão cair em limites. E a gente vai precisar sempre se livrar desses problemas que a gente vai ter, tanto no intervalo de integração, tendendo infinito ou menos infinito, ou nas extremidades onde essa função ela é limitada. Então, se eu te dou uma função do tipo que varia de menos infinito até infinito f de x, d de x, para você se livrar desse tipo de indeterminação, desse tipo de intervalo, você pode trabalhar da seguinte maneira. Você pode escolher parâmetros, né? E aí transformar isso aqui na integral, que varia de menos infinito até a,
olha, já me livrei do primeiro problema, incluir um parâmetro A dentro dessa região de f de x d de x, mais a integral, que varia de A até mais infinito, de f de x d de x. Então, eu fatiei a nossa integral em duas regiões. Ah, legal, Nelson. Fatiamos ela em duas regiões. Então, agora eu vou me livrar meu problema desse infinito. Então, eu vou fazer um parâmetro B aqui e um parâmetro C lá. Então, vou fazer limite de B tendendo a menos infinito, da integral que varia de B até A, de f de x d de x, que esse cara agora dá para a gente calcular, isso aqui é possível ser determinado, mas vou criar aqui um parâmetro C, limite de C tendendo até mais infinito, aí da integral de A até C, f de x d de x. Então, olha, consegui transformar esse cara em integrais que poderiam ser calculadas. Então, mesmo que tenha problema tanto nos dois intervalos de integração, você pode isso aqui separar em duas integrais. Não dá para a gente definir de A até B e ter dois parâmetros dentro do mesmo limite, tendendo ao infinito. Então, você quebra ela, você fatia até um parâmetro A, aí nesse parâmetro A você faz tender de menos infinito até mais infinito, tá? E aí você faz o seu cálculo da integral. Essas integrais, a gente vai perceber que vão me servir para calcular áreas como tipo dessa região, tá? Calcule a área da região limitada por f de x igual a 1 sobre x quadrado mais 1. Se reparar nessa integral, do tipo 1 sobre x quadrado mais 1, a gente vai perceber que a sua região, ela vai ser, como ele não diz onde é, ou seja, qual é o intervalo que eu estou definindo, eu vou querer calcular a integral, que vai de menos infinito até infinito, desse cara, de 1 sobre x quadrado mais 1, d de x. Então, percebam bem que eu vou precisar fatiar do jeito que eu comentei aqui para vocês. Eu vou precisar cortar a nossa função de modo que eu pegue um parâmetro, divida ela, e aí a partir daquele parâmetro eu posso transformar em dois limites. Mas antes da gente fazer esse cálculo, de repente eu vou dar uma apagadinha no primeiro quadro, para a gente poder fazer esse cálculo com mais calma, tem um detalhe interessante que a gente precisa ter em mente. Caso esse limite seja possível de ser determinado, e eu consiga calcular o valor da integral, vamos dizer que essa integral converge, tá? Então, quando o limite existe, dizemos que a integral converge. Se por acaso eu tento calcular essa integral, transformo no limite, e aí eu percebo que não dá para calcular esse limite, que esse limite não existe, eu vou dizer que essa integral ela não converge. Então, quando o limite não existe, dizemos que a integral ela não converge. Então, nesses dois primeiros exemplos, você percebeu que eu consegui calcular o limite. Então, a primeira e o segundo exemplo, as duas integrais elas convergem, tá? Foi possível calcular. No primeiro exemplo, chegamos no limite valendo meio. No segundo exemplo, chegamos no limite valendo 6. Então, eles existem, as duas convergem. Se por acaso eu tentasse calcular e eu percebesse que esse limite não existe, aí eu vou dizer que essas integrais elas divergem. Elas, no caso, não vão ter o seu limite definido. Então, vou fazer o seguinte, vou pausar por alguns segundos, vou apagar aqui, colocar aqui para a gente poder calcular essa integral. Vamos apagar aqui rapidinho, tá? Liberei um pouquinho de espaço para que a gente possa calcular essa integral. Então, vamos puxar essa integral para cá e entender um pouco mais na prática o que eu quis dizer para vocês em relação a gente fatiar esse intervalo e calcular essas duas regiões. Então, percebam o seguinte, meu objetivo vai ser calcular a área da região limitada por essa curva. Tá, beleza. No caso aqui, se a gente tentar trabalhar o cálculo dessa curva, né, quando x for zero, a gente tentar avaliar essa função, fazendo x tender a zero, a gente vai perceber que a função vai valer 1. Só para a gente entender com mais ou menos como é que é feita a construção desse gráfico, tá? Para primeiro vocês entenderem qual é a área da região que eu quero determinar. Beleza, então quando x for zero, vamos encontrar que a nossa função vai valer 1. E aí eu vou ter o seu gráfico mais ou menos assim, tá? Quando x ele tende a infinito, vou pegar um número muito, muito grande, você vai perceber que essa divisão vai te dar zero. Então é muito provável que a nossa curva, ela seja mais ou menos assim, tá? Vou fazer ela mais ou menos assim, ó. Tá, então a área que eu vou querer determinar é a área entre essa curva e o eixo x, seria essa região daqui. Beleza, então
Essa região aqui que a gente quer calcular, tá? Seria toda essa região daqui. Beleza. Ok, essa aqui vai ser a região que a gente quer calcular. E aí eu afirmei para vocês que isso aqui, essa área, né, poderia ser dada pela integral que varia de menos infinito até infinito da nossa função, que seria d de x sobre x ao quadrado mais 1, tá? No caso, essa integral aqui, ela é uma integral imediata. Isso aqui seria a integral do arco tangente. Mas antes da gente pensar nessa ideia do arco tangente, vou fatiar o nosso intervalo. E aí eu acho que seria interessante a gente usar como parâmetro o zero, que eu pego do zero até mais infinito e do zero até mais infinito, a menos infinito. Pode ser? Para não ter que criar um outro número e tentar calcular a arco tangente desse número. Então, beleza. Então, vou fatiar o nosso intervalo da seguinte maneira. Ele vai ser de menos infinito até zero, tá? D de x sobre x quadrado mais 1, mais de zero até mais infinito, de d de x sobre x quadrado mais 1. Então, eu fatiei a nossa função. Beleza, vou me livrar do meu problema desse infinito, onde a gente tem um intervalo de integração, chamando esse parâmetro aqui de a e esse parâmetro aqui de b. Então, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o limite do a tendendo a menos infinito, tá? Da integral de a até zero, d de x sobre x quadrado mais 1. Ok, Nelson. Ok. Já fiz isso daqui. Agora eu vou fazer a mesma ideia com esse cara, tá? Então, mais a integral que varia de zero até mais infinito de... Só que aí agora já vou transformarmos em limite, pode ser? Já vou chamar esse cara de b para facilitar meu cálculo. Limite de b tendendo até mais infinito, beleza? Da integral de 0 até b de d de x sobre x quadrado mais 1. Ok. Isso aqui vai ser nosso carinha. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que fazer agora o seguinte, calcular a nossa integral. E essa integral é uma integral imediata. É a integral da arco tangente. Tá? Na nossa aula, inclusive, de integrais imediatas, eu te recomendei você construir aquela tabela e manter ela por perto até você conseguir gravar todas as integrais que eu te dei naquela nossa primeira aula, tá? Esse cara sendo arco tangente vai ficar escrito assim, ó, vai ficar o limite de a tendendo a menos infinito, tá? Da arco tangente de x. Aí essa arco tangente de x vai variar de a até zero, né? Varia de a até zero. Mas, beleza. O outro cara vai ser o limite de b tendendo a mais infinito. Peraí, faltou o tendendo, né? Paga aqui. Limite de b tendendo até mais infinito. De b tendendo até mais infinito. De quem? Aí esse cara também é arco tangente. Arco tangente de x com ela variando de 0 até b. Ok. Aí agora a gente vai ter, então... eu deixei espaço, vamos aqui para cima. Aqui para cima. Então isso aqui vai ser igual a... Isso tudo é nossa área. Bem, vai ser arco tangente de 0 menos arco tangente de a. Então isso aqui vai ser o limite de a tendendo a menos infinito. De a tendendo a menos infinito. Da arco tangente de 0 menos a arco tangente de a. Ok. Beleza. E esse segundo cara vai ser o arco tangente de b menos o arco tangente de 0. Então, mais o limite de b tendendo a mais infinito da arco tangente de b menos arco tangente de 0. Arco tangente de b menos o arco tangente de 0. Ok. Beleza. Vamos agora entender a ideia desse limite. A função arcotangente é uma função trigonométrica invertível, tá? Lembra que a gente tinha a nossa função tangente, que ela vai ter a sua curva assim, e a gente transforma ela numa função invertível, tá? Só para a gente poder relembrar.
E aí, para que ela seja invertível, definimos que ela vai existir no intervalo que varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. No caso, isso com um conjunto imagem sendo qualquer valor real. Então, isso aqui seria a nossa função tangente, tá? Quando a gente vai pensar na arco tangente, seria a função inversa desse cara. Então, o domínio seria indo de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? E a imagem dessa função sendo qualquer valor real. A função arco tangente, ela vai ter ao contrário, tá? Então, ela vai ter um domínio real e uma imagem que varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, quando você faz o A tender a menos infinito, esse cara vai se aproximar de menos π sobre 2. E quando você faz o parâmetro B tender a mais infinito, esse cara se aproxima de π sobre 2. Então, eu vou poder garantir que arco tangente de zero, o arco cuja tangente é zero, é o próprio zero, tá? Definida nesse intervalo, vai ser o zero. Então, isso aqui é zero. E o arco tangente de zero é zero, né? Então, isso aqui é zero. Beleza. E o arco tangente de A, quando eu me aproximo de menos infinito e mais infinito, vai me dar menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, esse carinha daqui, esse limite vai ficar menos, tá vendo esse menos? Menos π sobre 2, mais, e aí esse outro cara vai ficar π sobre 2. Menos com menos aqui vai me dar mais, então vou encontrar π sobre 2 mais π sobre 2, vou acabar encontrando que a área dessa região vai ser igual a π sobre 2 mais π sobre 2, que é π unidades de área. Então, eu encontrei a área limitada entre a nossa função, que varia de menos infinito até infinito, que foi o gráfico que eu representei aqui para vocês, e o eixo x. E aí eu percebi que para calcular, eu ia ter um intervalo de integração variando de menos infinito até infinito, então precisei fatiar a nossa função. De modo que agora o intervalo dela variaria de menos infinito até zero e de zero até mais infinito. Aí eu percebi que esse cara era uma integral imediata, daquelas que eu coloquei para vocês lá nas nossas primeiras aulas, onde esse cara representaria o arco tangente. Então, eu calculei essa integral, sendo o arco tangente que varia de A até zero, seria o arco tangente de zero menos o arco tangente de A, e esse cara sendo o arco tangente que varia de zero até B. Então, esse aqui seria o arco tangente de B menos o arco tangente de zero. Aí vocês perceberam que eu fiz o limite tender a mais infinito, o arco tangente de zero é o próprio zero, então esses dois caras me deram zero. Pela ideia da função trigonométrica inversa, tá? Inclusive, o gráfico da arco tangente, para a gente poder relembrar, eu posso até construir aqui para vocês. Ele é muito parecido com a tangente, só que deitado. Ele é assim, ó. Quando você faz um limite tender a mais infinito, ele vai se aproximar de π sobre 2. Quando você faz o limite tender a menos infinito, ele vai se aproximar de menos π sobre 2. Então, foi isso que eu fiz. Isso aqui vai ser menos o arco tangente de A tendendo a menos infinito. Então, fica menos, menos. E lá vai ser o arco tangente tendendo a mais infinito, que vai ser π sobre 2. Menos π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar π sobre 2. Mais π sobre 2 que vai me dar π, unidade de área. Como o limite existe, a gente garante que a integral converge, a gente só vai dizer que ela diverge quando o limite não existe. E aí a área dessa região seria dada por π unidades de área. Esse é o tópico de integrais impróprias. Então, você vai perceber que eu tenho ou integrais que variam de menos infinito até infinito, um dos dois intervalos de integração vai ter um infinito tendo ali, ou elas não existem em alguma dessas regiões e eu vou precisar calcular ela a partir de um limite. Vou trazer um exemplo envolvendo uma função diferente daquela dali, então vou apagar o quadro rapidinho e já volto aqui com mais um exemplo. Perfeito, trouxe aqui o nosso último exemplo de integrais impróprias, que seria calcular o integral calcular a integral que varia de menos 4 até 1 de d de x sobre a raiz cúbica de x mais 2. Tá, percebam bem, como é que eu sei que tem um problema de... No caso aqui não está no intervalo, né? Não estou variando nem a mais infinito, nem para menos infinito, mas como eu sei que a função ela é limitada em algum ponto nessa região. Se olharem para o denominador, a função ela não existe no menos 2. Então, no menos 2, ela possui o que a gente chama de uma assíntota. É uma região onde a curva vai fugir desse cara. Então, ali naquele ponto específico, ela vai ser ilimitada. Então, ou a gente tem a nossa função explodindo para cima ou explodindo para baixo, dependendo do seu gráfico. A gente faz esse teste lá na parte de limites, quando a gente está trabalhando a construção do gráfico, né? Mas aqui eu percebo que o meu problema está no menos 2, que é o que vai zerar o denominador e o que não pode acontecer. Então,
eu já sei que eu tenho um problema no 2. Então, x tem que ser diferente de menos 2. E esse menos 2, ele pertence ao intervalo que varia de menos 4 até 1. Então, eu já percebi que, além do x tem que ser diferente de menos 2 também pertence ao intervalo que varia de menos 4 até 1. Então, eu tenho um problema no cálculo dessa integral. Tem um ponto específico ali, onde eu tenho que estudar ela de uma maneira diferente. Então, eu vou fazer o seguinte, vou calcular essa integral, que varia de menos 4 até 1, como integral que varia de menos 4 a menos 2, de d de x, sobre a raiz cúbica de x mais 2, mais a integral que varia de menos 2 até 1, de d de x, sobre a raiz cúbica de x mais 2. Transformei esse cara numa soma. Eu posso. A gente trabalhou isso nas propriedades lá de integral. Posso escolher um parâmetro ali, no intervalo de menos 4 até 1, escolher o menos 2, fatiar nossa integral, calculando a soma até menos 2, com até do menos 2 até 1. Aí eu tenho um problema nesse cara, eu vou definir novamente um limite, igual eu fiz no exemplo anterior. Então isso aqui vai ser o limite, chamar esse cara aqui de b. De b tendendo a menos 2, tá? B tendendo a menos 2, da integral, que varia de menos 4 até b. D de x sobre a raiz cúbica de x mais 2. Perfeito. Mais, aí agora eu vou definir esse parâmetro aqui sendo um a, tá? Então, na verdade eu posso inclusive utilizar o mesmo b, percebem? É o mesmo número, não vou precisar chamar ele de a. Mas eu vou colocar aqui então, limite de a tendendo a menos 2. Vocês perceberam que era o mesmo número, eu podia chamar de b. Mas eu vou usar do jeito eu venho trabalhando nas questões anteriores, vou chamar ele de a, de x mais 2. Com o nosso intervalo variando de a até 1. Ok, maravilhoso. Vou calcular essa integral primeiro, né? Então agora eu tenho isso aqui sendo igual a o limite de b tendendo a menos 2. Tá. Essa integral, vou usar a ideia da potência, que a gente aprende lá atrás, transformar isso aqui numa potência. Então isso vai ser menos 4 até b. E essa aqui vai ser uma potência de expoente negativo, né? Porque eu vou inverter ela. Vai ser x mais 2, que varia... x mais 2, perdão, elevado a menos 1 sobre 3. Eu vou colocar aqui o expoente negativo. D de x. Mais, e lá a mesma coisa, né? O bom é que a gente acabou ficando com a mesma função, né? Limite de a tendendo a menos 2, com o intervalo variando de a até 1, de x mais 2 elevado a menos 1 sobre 3. D de x. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Vou calcular a nossa integral. A integral é uma integral imediata, tá? Usando o método da substituição, você vai poder perceber que eu vou chamar esse cara aqui de u. Então, isso aqui seria x mais 2, seria meu u. E a derivada da função u seria só d de x. Então, seria u elevado a menos 1/3, que seria aquela propriedade que eu te dei lá da função polinomial, onde você soma 1 no expoente e divide por esse cara. Então, para até poupar tempo, facilitar a nossa vida, já vou escrever aqui o limite de b tendendo a menos 2. E aí eu já vou escrever que esse cara aqui vai ser x mais 2. Vamos somar uma unidade no expoente, menos 1/3 mais 1 vai me dar 2/3. Então, é elevado a 2/3 sobre 2/3, com esse cara variando de... Qual foi o intervalo de integração da primeira parte? De menos 4 até b. Então, esse cara vai variar de menos 4 a b. Beleza. A isso a gente vai somar o outro limite, que a integral era a mesma, então vai ficar limite de a tendendo a menos 2, um pela direita e outro pela esquerda, né? Mas aqui vamos ficar com x mais 2 elevado a 2/3 sobre 2/3. E esse cara... O intervalo de integração que a gente tinha era de a até 1. De a até 1, beleza. Em cima, eu vou fazer primeiro variar de menos 4 até b, né? Então, isso aqui vai ficar, no caso, limite de b tendendo a menos 2, a gente vai abrir com um colchete. Vou trocar primeiro por b, né? Fica b menos 4. Então, trocando aqui por b, vai ficar b mais 2 elevado ao quadrado dentro da raiz cúbica.
sobre 2/3. Menos, trocando por menos 4, vai ficar menos 4 mais 2 elevado ao quadrado dentro da raiz cúbica. Tudo sobre 2/3. Tá, beleza. Já troquei por b, já troquei por menos 4. Vou fazer o mesmo para o outro carinha. Mais limite de a tendendo a menos 2. Aqui a gente vai ter, dentro do primeiro colchete, o número 1. Vai ficar 1 mais 2 elevado ao quadrado dentro da raiz cúbica sobre 2/3. Menos, vou substituir agora por a. Raiz cúbica de a mais 2 ao quadrado sobre 2/3. Beleza, Nelson? Vamos fazer agora os limites. Limite de b tendendo a menos 2. Quando eu fizer esse cara tender a menos 2, isso aqui vai ficar menos 2 mais 2, que é 0. 0 ao quadrado é 0. E dentro da raiz cúbica é 0. Então esse cara aqui vai zerar. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Né? Qualquer coisa é meio pesado, mas foi. O único que a gente vai calcular é esse cara daqui, né? Então vamos calcular isso daí. Vai ficar menos 2, menos 4 mais 2 fica menos 2. Ao quadrado fica 4. Então esse carinha daqui vai acabar me dando menos a raiz cúbica de 4 sobre 2/3. Ok. Do outro lado. Quando fizer tender a menos 2, aqui vai ficar menos 2 mais 2, que dá 0. Ao quadrado dá 0. Dentro da raiz dá 0. Isso tudo aqui vai dar 0. Beleza. E no outro eu vou ficar com 1 mais 2, que é 3, elevado ao quadrado. Então esse carinha daqui vai acabar ficando com a raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9 sobre 2/3. Beleza, foi. Encontramos a nossa integral, variando de menos 4 até 1, sendo quem? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui também vai ficar 3, raiz cúbica de 9. Peraí que esse raiz ficou muito perto. 3 vezes a raiz cúbica de 9, menos 3 vezes... Poderia até colocar o 3 sobre 2 em evidência, né? 3 vezes a raiz cúbica de 4, tudo dividido por 2. Encontramos a nossa integral. No caso, novamente, o limite existe. Conseguimos fazer o cálculo do limite. Se esse limite existe, dizemos que essa integral ela converge naquele intervalo. Então, percebemos que tinha um problema no denominador. A função ela não iria existir menos 2. Então, existe uma região onde a curva ela é limitada. Então, eu precisei separar em duas integrais, cortando na nossa região. Para isso, eu precisei fazer o cálculo tendendo a um limite. Então, eu transformei, mudei a nossa variável para que pudesse ser possível calcular essas integrais. Depois, eu fiz o cálculo do limite. Essa é a ideia das integrais impróprias. Quando você tem um ponto onde a curva ela é limitada ou quando você faz tender a mais ou menos infinito.